oxigênio, ok? Então, o sangue arterial rico em oxigênio, depois que ele se contrai, então o coração está aqui. Aí tem o movimento de contração. Essa contração vai, ó, tem uma participante aqui. Essa contração vai fazer com que as artérias enviem sangue, no caso, o coração vai enviar o sangue arterial. Lembrando que esse sangue arterial é rico em oxigênio, e esse sangue arterial ele vai percorrer todas as artérias, desde aqui da região do coração até chegar nas extremidades. Então, o sangue arterial ele sai do coração em direção às artérias até chegar nas extremidades, ok? Lembrando que esse sangue arterial que sai do coração em direção às extremidades é o sangue rico em oxigênio, tá? Depois que esse sangue arterial chega nas extremidades, né? O que vai acontecer? Ele vai voltar pelas veias, depois que ele chegar em todas as extremidades, ou seja, os dedos das mãos, aqui a região cerebral, os dedos dos pés. Então, ele sai do coração pelo sangue arterial, ou seja, o sangue rico em oxigênio. Ele chega nas extremidades e daí faz o processo de retorno venoso com o sangue pobre em oxigênio, que é através das veias, o sangue venoso, tá? Então, ó, o sangue arterial, que é rico em oxigênio, sai do ventrículo esquerdo, tá? Vamos ver aqui, ó. Ventrículo esquerdo. Vamos lá, vamos localizar aqui. Deixa eu pegar outra imagem. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, assim, pessoal, vamos começar falando sobre a grande circulação, tá? Então, o coração tá aqui, como eu comentei com vocês. Aqui tá o sangue arterial, tudo que tá em vermelho é o sangue arterial, que é o sangue que é rico em oxigênio. E tudo que tá em azul é o sangue venoso, que é o sangue que é pobre em oxigênio. Então, assim, vamos falar sobre a grande circulação primeiro, que é o trajeto que o coração faz, né? Que é o maior trajeto do sistema circulatório. Quando o coração vai iniciar a grande circulação, ele vem aqui, ó, pelo átrio esquerdo, tá? Como eu falei, sempre a imagem vai ser o inverso, átrio esquerdo. Depois ele vai para o ventrículo esquerdo, tá? Depois ele volta aqui, ó, para a artéria aorta. Então, quando o coração vai realizar o movimento de contração, ele vai enviar o sangue que é rico em oxigênio pela artéria aorta, como vocês podem ver aqui, tá? E depois que chegou aqui na artéria aorta, esse sangue vai percorrer todo o nosso organismo, ou seja, ele vai fazer todo esse trajeto aqui, ó, que está em vermelho. Então, ele chegou na artéria aorta. Aí a artéria aorta vai enviar para todas as outras artérias, que essas são as partes aqui que estão em vermelho, até chegar nas extremidades dos dedos, das mãos, tá? Quando chega nas extremidades, então, aí vai ter o retorno venoso. E esse retorno venoso seria o quê? Quando tem, no caso, né, quando tem o sangue que estava arterial, ele volta venoso, ou seja, o sangue que estava rico em oxigênio, ele volta pobre em oxigênio, ó, volta de novo aqui para o coração, ok? Então, essa é a grande circulação, beleza? Então, a grande circulação começa com o sangue arterial. Então, o sangue arterial, ele percorre todo o organismo até chegar nas extremidades. Chegando nas extremidades, ele passa pelo retorno venoso, né? Ou seja, retorno venoso é retornar através das veias. Então, o coração começa bombeando aqui na região central, o sangue arterial, até chegar nas extremidades. Quando chega nas extremidades, esse sangue volta através das veias, tá? Então, resumindo, essa é a grande circulação. Só que assim, aí que tá. Esse sangue ele vai sair, né, como eu falei, do ventrículo esquerdo, segue por todo o organismo através da artéria aorta, retorna até o átrio direito do coração pela veia cava, ou seja, é uma circulação entre o ventrículo esquerdo, as extremidades e o átrio direito. Lembrando que as artérias são vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para os órgãos, tá? Chegando nos órgãos, elas se ramificam e chegam também nos vasos capilares. Então, assim, o que são os vasos capilares? Aqui, ó, pessoal. Então, ó, aqui tá o nosso coração, novamente. Ah, tudo que tá em vermelho são as artérias. Aqui, ó, artérias, tá? E tudo que tá em azul são as veias, ok? Então, o nosso coração, ele vai bombear sangue arterial
até as extremidades, tá? E quando chega nas extremidades, então, quando chega nas extremidades, eles se ramificam, como vocês podem ver aqui, e vão chegar aos vasos capilares. O que que são os vasos capilares? Aqui, ó. Tá vendo na mão? Conseguem chegar aqui bem pequenininho na mão deste desenho? Que são várias, como se fossem microveias, microartérias. Então, essas microveias e microartérias, é como se conectassem, né? E aí, nesse processo de conexão dessas microveias com microartérias, são denominados de vasos capilares, tá? Esses vasos capilares vão realizar troca, né, de sangue, nesse processo de troca de sangue arterial por sangue venoso, tá? Então, essa é a grande circulação. Nos vasos capilares ocorre o retorno venoso, como eu comentei com vocês, né? Retorno venoso é quando o sangue retorna pelas veias. Então, ele começa indo pelas artérias e retorna pelas veias. Ou seja, tornando-se sangue venoso, tá? Então, essa é a grande circulação. Grande porque, como eu falei, ela percorre todo o organismo até voltar pelas veias. Então, novamente, ó, na grande circulação, o coração, ele vai bombear sangue através das artérias, que é toda essa parte que está em vermelho, e vai retornar pelas veias, que é essa parte que está em azul. Então, o sangue... Opa! Deixa eu colocar aqui a imagem, cliquei sem querer. Aí. Então, o sangue ele vai bombear tudo aqui pelas artérias, né, até chegar nas extremidades. Quando chega nas extremidades, ó, tanto do pé, como das mãos, como aqui da região do pescoço, aqui é a região do crânio, tá? Do cérebro, né, do encéfalo, e volta para o coração, ok? Então, essa é a grande circulação. Lembrando que quando volta para o coração, vai voltar através das veias, ou seja, esse sangue vai voltar pobre em oxigênio. Por que eu preciso que vocês memorizem isso? Então, o sangue, ele vai rico em oxigênio, percorre todo o organismo e retorna para o nosso organismo sem oxigênio, tá? Beleza? Essa é a grande circulação. Como ele volta sem oxigênio, o que que vai acontecer? Ele precisa chegar até os pulmões, certo? Quando ele chega sem oxigênio até os pulmões, quando esse sangue venoso chega sem oxigênio até os pulmões, aí inicia a pequena circulação, tá? O que que é pequena circulação? A pequena circulação é a circulação que ocorre entre os pulmões e o coração. O que que acontece? Por que que é super importante a pequena circulação? Novamente, como o sangue, depois que ele percorreu todo o organismo, ele voltou sem oxigênio, o que que o pulmão vai fazer? Vai oxigenar de novo, tá? Então, o sangue vai ser oxigenado novamente através dos pulmões para voltar novamente para o coração. Maravilha, né? Então, ó, na pequena circulação, o sangue venoso, ou seja, aquele sangue que voltou lá do dedão do pé, até, que percorreu o processo lá do dedão do pé, das mãos até o coração, que retornou, tá? Que retornou depois de ser bombeado, então ele precisa voltar para o coração. Então, aquele sangue que retornou através das veias, que é tudo que está em azulzinho, ou seja, sangue pobre em oxigênio, entra no ventrículo direito e é bombeado para as artérias pulmonares até os pulmões, tá? Então, vamos voltar ali na imagem. Deixa eu só localizar aqui para vocês. Aqui. Então, ó, tudo que está em vermelhinho, lembram? É o sangue arterial. Então, o sangue, ele foi bombeado aqui, como eu comentei, através da artéria aorta e percorreu todo o corpo. Então, vamos supor que ele deu toda a volta pelo corpo, certo? E depois que ele voltou, ele vai voltar como sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio. Quando ele volta, ele vai chegar aqui, ó, através da veia cava superior, ok? Então, ele percorre todo o organismo e volta aqui, ó, como um sangue sem oxigênio pela veia cava superior. Quando ele chega sem oxigênio na veia cava superior, depois que ele já passou por todo o corpo, então ele vai voltar sem oxigênio. Voltou sem oxigênio, chega na veia cava superior, depois vai vir aqui, ó, para o átrio direito. Depois do átrio direito, ele vai percorrer aqui o ventrículo direito, ok? Depois do ventrículo direito, ele vai vir aqui, ó,
para a artéria pulmonar. Por quê? Porque ele precisa ser oxigenado de novo, tá? Então, a pequena circulação começa aqui. Depois que o sangue percorreu todo o corpo, chegou na veia cava superior, sem oxigênio, pelo átrio direito, sem oxigênio, ventrículo direito, sem oxigênio, até chegar na artéria pulmonar, né? Que ele ainda está sem oxigênio. Quando ele chega na artéria pulmonar, então a artéria pulmonar já vai oxigenar novamente esse sangue através dos pulmões. Então, os pulmões vão promover a oxigenação desse sangue novamente, que vai vir aqui, ó, pelas veias pulmonares. Olha que coisa maravilhosa. Então, aqui o sangue ainda não está oxigenado, até chegar na artéria pulmonar. Aqui estariam os dois, aqui estaria o pulmão, né, os dois pulmões, que vão oxigenar esse sangue, e esse sangue vai voltar aqui pelas veias pulmonares, tá? Quando ele vai voltar pelas veias pulmonares, ele já vai estar oxigenado de novo. E aí, o que que vai acontecer? Novamente, o processo da grande circulação, certo? Beleza? Conseguiram entender a diferença entre pequena e grande circulação? Então, bora lá. Então, não esqueça, para ficar mais fácil. Grande circulação é a circulação arterial, tá? É a circulação que começa pelas artérias e termina pelas veias e percorre todo o organismo, todo o corpo. E a pequena circulação é a que inicia pelas veias, lembrando que as veias não possuem oxigênio, tem pouco oxigênio, e através das veias para os pulmões, no caso, para o coração e para os pulmões. Então, a pequena circulação envolve coração e pulmões, que é para oxigenar esse sangue novamente. Por isso, pequeno, porque tem como função oxigenar o sangue. E a grande circulação, depois que esse sangue está oxigenado, então ele vai circular por todo o organismo, ok? Então, essa é a diferença entre a pequena e a grande circulação. Então, ó, aqui estão os dois pulmões. Então, lembrando que anatomicamente o pulmão esquerdo, ele sempre vai ser um pouco menor do que o pulmão direito. E de novo, pessoal, não esqueçam, anatomia a gente sempre vai ver do lado oposto, tá? Então, aqui, ó, esse é o nosso lado direito e esse é o nosso lado esquerdo, sempre do lado oposto, tá bom, pessoal? Sempre vai estar do lado oposto. Então, o pulmão esquerdo, como vocês podem ver, ele é menor do que o pulmão direito, por causa do posicionamento do coração. E aqui estão, no caso, como ocorre pequena circulação. Pequena circulação, então, o sangue venoso chega aqui, ó, no coração, né? E passa por toda essa região aqui, né? Átrio, ventrículo, artéria pulmonar, como vocês podem ver, se ramifica. Tudo que está em azulzinho é sangue venoso. E tudo que está em vermelho, sangue arterial. Então, ó o pulmão. Ele que vai fazer com que o sangue tenha oxigênio novamente, tá? Então, ele entra aqui nos pulmões azul, ou seja, sem oxigênio, e ele sai dos pulmões, como vocês podem ver aqui, ó, com oxigênio em direção ao coração, ok? Então, ele entra nos pulmões sem oxigênio e ele sai com oxigênio. Essa é a pequena circulação, é essa oxigenação do sangue, ok? Então, ó, aqui eu vou mostrar para vocês a imagem que mais fácil para vocês entenderem. Agora que né, que eu já expliquei como que funciona esse processo, então vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Então, ó, novamente, aqui tá. Vamos falar sobre a grande circulação primeiro. Então, aqui tá o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Tudo que tá em vermelho, né? Tudo que tá em vermelho é o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Tudo que tá em azul é o sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio. Então, aqui, ó, o coração ele vai contrair, então ele vai enviar o sangue através do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, tá? Do átrio esquerdo, então, ele vai percorrer aqui, ó. Ele vai sair aqui do átrio esquerdo, vai percorrer todo o organismo, o sangue rico em oxigênio. Lembrando que esse sangue rico em oxigênio, ele vai também para os órgãos, como fígado, intestino, rins, tá? E aqui são todas as outras artérias e veias do corpo. Então, só para não precisar desenhar a mãos, pés, enfim. Então, todas as artérias do nosso corpo, tá? E aí, ele depois ocorre o processo do retorno venoso. Então, aqui o sangue está com oxigênio e aqui o sangue já não vai ter oxigênio. Então, retorno venoso, ele vai retornar, né, pela veia cava inferior,
né? Passa pelos órgãos também novamente e vai chegar, como eu comentei com vocês ali, ó, através no caso a veia cava superior, vai chegar para o átrio direito, depois vai para o ventrículo direito, e aí vai ser bombeado para as artérias e veias pulmonares, né? Para ser novamente oxigenado, né? Então, aqui, ó, os pulmões, estão aqui os dois pulmões, eles vão receber o sangue sem oxigênio, que é o sangue venoso, né? E depois eles vão transformar esse sangue em sangue arterial, porque eles vão promover oxigênio, né? Obviamente, para esse sangue. E esse sangue, então, retorna ao coração, ok? Então, todo esse processo aqui que percorre o corpo, né? É a grande circulação, o corpo ali, a região cerebral, é a grande circulação. E todo esse processo aqui, ó, dos pulmões para o coração é a pequena circulação, ok? Então, como eu falei, eu fiz o inverso, geralmente nos vídeos vocês veem que sempre eles são explicados pequena e depois grande, mas eu achei mais interessante falar sobre a grande e depois a pequena, para vocês entenderem o por, porquê, né? Por que que a pressão, por exemplo, é arterial e não venosa? Por que que o pulso é um pulso arterial e um pulso não venoso, né? Então a gente verifica o pulso através das artérias, porque elas que empurram esse sangue, né? Elas que precisam ter força suficiente para empurrar, né? E já as veias, elas só vão chegar, né? Elas não precisam, como é que eu posso explicar? Elas vão retornar. Aí o retorno, ela faz o retorno. Mas o impulso quem dá são as artérias, né? Então, o pulso arterial, certo?